Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Irmãos, pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui nesse encontro de meio de semana, que é o nosso culto de oração. Eu gostaria de orar, pedindo as bênçãos do Senhor para esse culto e pedindo também que Ele nos conduza e oriente e também receba tudo aquilo que vai ser oferecido aqui para Ele. Vamos orar então. Muito obrigado, Deus, porque podemos nos encontrar mais uma vez. Obrigado porque temos sido cuidados e sustentados por Ti. Pedimos a Deus a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua condução, através do Teu Santo Espírito, em todas as partes desse culto, para que tudo seja feito para louvor, honra e glória do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, um hino que é uma oração também. Nós temos feito algumas orações, temos cantado algumas orações através de hinos do cantor cristão, e esse hino é uma oração e também é uma declaração de que aceitamos o desafio. Ele diz: onde quer que seja, com Jesus irei. Onde quer que Ele me mandar, perto do meu Salvador eu quero estar, ou eu quero andar. Irmãos, aonde quer que Jesus nos mande, o nosso desejo é estarmos com o Senhor, sempre perto dele, contando sempre com a sua presença para enfrentarmos os desafios da vida. Então vamos cantar esse hino de louvor ao nosso Senhor e também um hino de dedicação, 299 do cantor cristão. Dedicar um tempo agora, irmãos, para oração, para intercessão. Nós temos alguns pedidos aqui relacionados à saúde, muitos, né? É interessante como é que normalmente a saúde é algo que nos desperta a pedirmos ao nosso Deus, né? Porque quando nos vimos ameaçados, vemos o quanto nós precisamos realmente da intervenção do Senhor. Eu quero lembrar aqui da Priscila, irmãos. Ela precisou voltar para a CTI. Eles estão tentando combater uma bactéria, eles não estão conseguindo. Por isso resolveram voltar de novo com a Priscila para o CTI.
Então, vamos orar por ela, e ela está num estado muito difícil. Estou acrescentando aqui naquele rol de nomes de irmãos com problemas de saúde que precisam de nossas intervenções diárias, né? Alguns irmãos com algumas situações mais graves de saúde. Estou aqui também acrescentando o nome da irmã Rosilane, que nós precisamos orar por ela, os tratamentos que ela precisa fazer, os exames, né? Ela realmente precisa de um cuidado mais próximo, né, do Senhor nesse momento da sua vida. Aliás, nós precisamos cuidar do Senhor o tempo todo, mas em algumas circunstâncias nós precisamos de uma intervenção mais direta do Senhor. Muitas vezes ele usa alguns meios indiretos, né? Mas há momentos na vida que nós precisamos de um cuidado maior do Senhor sobre nós, né? Todos nós passamos por isso. Então nós vamos continuar lembrando da irmã Dora, que está internada, né? Ainda continua internada lá com os problemas de saúde. Graças a Deus está sendo bem tratada, está se recuperando, mas ainda está internada. A irmã Janaína nos seus tratamentos que ela está fazendo. A irmã Marilda pela sua recuperação plena. A irmã Lourdes ainda se recuperando da quimioterapia. A irmã Anacleta também se recuperando de um procedimento cirúrgico e também lutando com dores. A irmã Jaqueline precisa ser também alvo constante das nossas orações. A irmã Rosilane, já falei. A irmã Marinete, né, que também está passando por um tratamento de saúde relacionado à sua coluna, precisa dos cuidados também do Senhor nesse sentido. Temos outros pedidos aqui relacionados à saúde também. Aliás, só um que não tem a ver com saúde, mas os outros estão relacionados à saúde. Aliás, 2 pedidos que não são relacionados à saúde, mas os outros estão relacionados à saúde. Por isso, eu quero convidá-lo agora para que nós oremos juntos ao Senhor, clamando as bênçãos do Senhor sobre essas vidas. Vamos orar? Senhor bendito, Pai de todas as consolações, Senhor eterno, de onde podemos alcançar todas as misericórdias que estão reservadas para os crentes nas regiões celestes. Obrigado, a Deus. Obrigado pelas bênçãos espirituais que temos tido a cada dia, a cada momento, quando nós abrimos a Tua palavra e nos voltamos a Ti em oração. Obrigado pelas bênçãos espirituais que também recebemos durante os cultos da igreja, ó Pai. Como temos sido abençoados por Ti. Que sejamos gratos a Ti, ó Deus. Por isso, também, ó Deus, nós pedimos, Senhor, que Tu derrames as Tuas bênçãos, a Tua providência, o Teu socorro para algumas situações que nós traremos aqui agora. Questões relacionadas à saúde, ó Pai. A irmã Dora, conforme eu falei, ainda está internada, precisando de cuidados. Obrigado porque ela tem se recuperado, tem sido bem cuidada e, se Deus quiser, essa semana ainda ela retornará para a sua casa. Abençoe outras questões da vida, ó Pai, os desafios que têm surgido na vida da irmã Dora em relação à sua família. Ó Senhor, venha abençoar, venha cuidar. Ó Deus, venha resolver. Eu sei que nós temos em Ti todas as respostas para os males que o pecado humano produz. Por isso nós colocamos todas as situações diante de Ti. Também, ó Deus, a irmã Janaína, cuide dela, abençoe essa irmã, ajude, ó Deus, também nas lutas que tem relacionadas à saúde. A irmã Marilda também, pedimos pelo seu pleno restabelecimento, ó Pai. Graças a Deus, ela está muito bem, se recuperando muito bem da cirurgia que fez. Obrigado por isso.
Também, ó Deus, lembramos da irmã Ana, das suas lutas também com relação à saúde. Venha cuidar e amparar, ó Deus, essa irmã, a irmã Lourdes, ó Pai, na recuperação daquelas sequelas, dos efeitos da quimioterapia. Ajude, ó Deus, essa irmã a vencer esse tempo na vida dela. Também, ó Deus, pedimos pela irmã Jaqueline, que está se recuperando, ó Pai, em casa. Obrigado pelo acompanhamento que ela está tendo do seu cardiologista, mesmo aqui em Friburgo. Senhor, ajude, ó Deus, a restabelecer plenamente também a sua saúde, ó Pai, e que em breve ela volte a realizar as atividades costumeiras, ó Pai, que trazem tanta alegria a essa irmã quando ela as faz. Tome, ó Deus, essa vida também em Tuas mãos. Coloca, ó Pai, a vida da irmã Rosilane, o tratamento, os cuidados que ela vai precisar ter. Ó Deus, nós confiamos na Tua intervenção e pedimos, ó Pai, que Tu operes nessa vida também, ajudando, ó Deus, mesmo que seja através dos médicos, mesmo que seja através dos medicamentos, porque entendemos que toda cura vem de Ti. Tu és o Deus de onde jorra todas as bênçãos. Por isso, ó Pai, pedimos, ó Deus, que Tu venhas agir nesse momento de tratamento que ela está passando. Lembramos da irmã Marinete também, dos seus cuidados com a coluna que precisa ter. Ó Deus, venha cuidar dessa irmã, ajudá-la a se recuperar plenamente desse problema que ela está tendo. Também a Priscila, ó Pai. Senhor, a situação dela não está fácil, mas entendemos, ó Pai, que Tu tens poder. Da mesma forma que Tu ressuscitastes Lázaro, ressuscitastes, ó Deus, aquele filho daquela viúva de Naim, ressuscitastes aquela menina, ó Pai, de 12 anos. Ó Deus, esse poder ainda tem, e esse poder pode ser manifestado na vida da irmã Priscila, fazendo com que ela se recupere, ó Pai. O que nós pedimos, ó Deus, é esse milagre. Clamamos, ó Deus, por esse milagre. Estamos seguros, debaixo da Tua vontade, certos de que nada acontece sem que a Tua permissão, a Tua vontade esteja sendo expressa. Mas, ó Deus, o que cabe a nós é interceder, ó Deus, para que a Tua graça, a graça que cura, que restaura a saúde, mesmo nas situações mais difíceis, esteja sendo exercida ali na vida dessa irmã. Ó Senhor, venha recuperar. Também, ó Deus, peço pela mãe da irmã Luzia, que está internada. Ajude, ó Deus, essa senhora nos exames que vai fazer, que está fazendo. Tome conta dessa vida também, ó Deus, para que o seu problema seja logo identificado e resolvido, ó Deus. Abençoe, ó Deus, essa irmã na luta de saúde que está tendo. Também a irmã Vânia não está se sentindo bem, está passando por questões de saúde. Ajude, ó Deus, essa irmã a se recuperar, ó Pai. Tome essa vida em suas mãos. Também lembro o pedido que ela fez do Wendel. Tome, ó Deus, o Wendel também, ó Pai, para que se recupere dessa Covid também, que não tem nenhuma sequela e que essa recuperação seja rápida, sem nenhum problema. Ela pede, ó Deus, pelo relacionamento de duas pessoas, Eunice e Márcia, ó Pai. Eles estão tendo algumas dificuldades no seu relacionamento, conflitos. Ó Deus, que a Tua paz, que o príncipe da paz possa reinar nesses corações, fazendo-os, ó Deus, vencer essas questões de conflito que têm surgido, esses momentos de relacionamento tão difíceis que eles têm passado. Ó Deus, venha intervir ali também nessa situação. A irmã Sueli pede pelo José Carlos e pela Vera. Tome, ó Deus, essas vidas também,
que estão com Covid, ó Pai. Ajude-os, ó Deus, na sua recuperação. Também a irmã Angélica pede pelo Salviano, o enfermeiro, que também contraiu a Covid-19. Ele já está melhorando sua saúde, mas, ó Deus, nós pedimos pelo pleno restabelecimento dele também. Ajude a se recuperar bem e rapidamente, ó Pai, para que ele continue, ó Deus, a te servir, ajudando e abençoando aquelas vidas que estarão sob os cuidados dele nesse importante serviço que ele presta à comunidade. Tome, ó Deus, essa vida também debaixo das suas mãos. Também lembramos, juntamente com a irmã Marinete e a irmã Angélica, do Arthur, também está tendo alguns problemas de saúde. Venha cuidar do Arthur, ó Deus, aquela criança tão pequena ainda, ó Deus, mas que tem prazer de estar na tua casa, se relaciona tão bem com os seus familiares, com as pessoas conhecidas. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Ajude, ó Deus, a se recuperar também. E por fim, ó Deus, eu peço pela volta dos cultos da igreja. Tanto no domingo de manhã com a EBD e o culto, quanto domingo à noite, com o culto da noite às 18 horas. Dá-nos, ó Deus, habilidade para lidarmos com as situações. Ajuda-nos, ó Pai, a voltarmos sim com alegria, mas também com inteligência, com prudência, com segurança. Entendemos a necessidade de, mesmo não nos abraçando, mesmo nos cumprimentando à distância, mas estarmos juntos, porque isso é a razão de ser do culto coletivo da igreja. A comunhão da igreja se expressa mais quando nós estamos juntos. Ó Deus, venha abençoar esses momentos que teremos, ó Deus. Pedimos a tua graça também sobre a nossa nação. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer de forma definitiva esse vírus, ó Pai, essa pandemia, e que possamos voltar de forma plena também às nossas atividades normais. Isso nós oramos, ó Deus, pedindo as tuas bênçãos também para algumas igrejas da nossa associação que estão passando por momentos de sucessão pastoral, a Igreja Batista em Centenário, a Igreja Batista Maria Tereza, a Primeira Igreja Batista em Conquista. Ó Deus, venha abençoar esse tempo sucessório, a Igreja Batista Central também, venha abençoar, ó Deus, esse tempo de sucessão pastoral, e que o teu Santo Espírito esteja conduzindo os corações, para que a tua vontade prevaleça acima da vontade humana. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Por isso que nós nos reunimos em adoração. Por isso que nós levamos a Ele as nossas questões, as nossas petições. Não há Deus maior. Louvemos ao Senhor.
Irmãos, nós vamos avançar um pouco mais no nosso estudo de Provérbios, capítulo 20. Aí, só lembrando, na tela você tem a nossa estrutura, que eu gosto sempre de lembrar, né? Nós já vimos caráter e comportamento, foi a primeira parte. A segunda parte, governante, governado e governo. A terceira parte, mais uma vez, o preguiçoso. Na semana passada, nós entramos na quarta parte, que classificamos como doenças do coração. Vimos os versículos 3, 6, 9 e 16. Hoje, com a permissão do Senhor, nós veremos os versículos 19, 20, 21 e 22. E temos a última parte também, que é bênçãos para o justo, que vai ser a última parte desse capítulo. Na semana passada, dentro de doenças do coração, você pode acompanhar aí na outra tela, nós já vimos prazer na contenda, sintoma de um coração insensato. Nós vimos que o insensato sente prazer em provocar um litígio, uma discussão, uma contenda. Então, se você sente esse tipo de prazer, isso pode ser um indicativo de que você está com uma doença chamada insensatez, uma doença do coração ou no coração, como você preferir. Lembre-se de que as doenças comportamentais do coração, você não tem como fazer um exame clínico. As questões de comportamento, as doenças relacionadas a comportamento, você vê alguns sintomas no próprio comportamento da pessoa, que vão indicar algum distúrbio, algum transtorno. Então, se há uma pessoa que gosta de provocar contenda, então essa pessoa possivelmente está apresentando um sintoma de um coração insensato. Outro aspecto que nós vimos, um outro sintoma, é o autoelogio, sintoma de um coração inseguro. É aquela pessoa que fica sempre se gabando, se elogiando, né? Isso muitas vezes é uma manifestação de uma insegurança. Então, de alguma forma, ele quer se marcar a sua presença, melhor dizendo, perante os outros. Então, ele usa dessa forma, que é o autoelogio. Um outro sintoma é o autoengano, sintoma de um coração legalista. É aquela pessoa que acha que pode purificar a si mesmo e fica se enganando. Ele acha que através de mudanças de atitudes ou práticas de algumas regras, normas, ele vai purificar o seu coração e a sua mente. E nós vimos que essa busca, ela precisa acontecer sim, mas a justificação, a purificação, nós só obtemos através do sangue de Jesus. Isso é graça de Deus em nós, quando nós cremos em Cristo. E por fim, nós vimos na semana passada, aceitar ser fiador, sintoma de um coração imprudente. Vimos várias vezes que aqui no livro de Provérbios, Salomão nos orienta a não entrar nessa canoa furada. O prejuízo que isso pode trazer. Você ter que arcar com dívidas alheias e, de repente, sofrer durante vários anos da sua vida. Hoje, nós vamos começar a ver alguns versículos, conforme eu falei, os versículos 19, 20, 21 e 22. Se Deus quiser, na semana que vem, nós iremos acabar essa parte. Vamos ler esses versículos? Então, Provérbios 20,
de 19 a 22. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. E por fim, o versículo 22, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Então, sem mais delongas, vamos ver esse outro sintoma de um coração doente ou de uma doença do coração. Aí na tela você tem esse mexeriqueiro, sintoma de um coração infiel. Mexeriqueiro, sintoma de um coração infiel. O mexeriqueiro é aquele, irmãos, antigamente esse era um termo comum, mas hoje em dia não é tão comum, mas é aquele que não guarda segredos. Ele ouve aqui, leva lá, de lá ouve, leva para lá, e de lá traz de novo para o primeiro. Então ele fica fazendo esses mexericos, não é? Então isso é o mexeriqueiro. Agora, o mexeriqueiro, quem é mexeriqueiro, está apresentando um sintoma de um coração infiel. Sabe por quê? Olha aí na tela ainda, por favor. O mexeriqueiro não é um amigo verdadeiro. Quem não sabe guardar segredos não é alguém confiável. Então, se uma pessoa não sabe guardar segredos, se ela ouve alguém abrindo o coração para ela, mas ela rapidamente espalhe segredos, essa pessoa não é confiável. Não é um amigo, por mais que ela vá dizer para você que ela é sua amiga, mas se ela não guarda segredos que você confiadamente colocou para ela, expôs para ela, ela não é sua amiga verdadeira, não é uma pessoa confiável. É um indivíduo que se deleita em espalhar informações que maculam, que mancham a honra do próximo. Então a orientação bíblica é: não tenha essa pessoa como companhia. Olha só o versículo 19. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Não te metas com esse tipo de pessoa. Mais cedo ou mais tarde, ela vai trazer algum tipo de problema para você. Na tela tem a seguinte informação ainda: a língua do mexeriqueiro é carregada de veneno. A língua do mexeriqueiro é carregada de veneno. É pior do que a peçonha de uma víbora, de uma cobra venenosa. É pior do que o veneno de uma jararaca, de uma cobra coral. Muitas vezes, até mesmo porque o veneno de uma cobra pode até ser usado para medicações. Tem uma medicação um remédio chamado captopril, que é para regular, remédio muito usado para regular a pressão sanguínea, não é? Pessoas que sofrem de hipertensão ou descontrole de pressão, muitas vezes tomam esse remédio. Ele é feito à base de veneno de cobra. Então, já se descobriu pelo menos algumas utilidades para o veneno de cobra, para medicação. Agora, para o veneno de uma pessoa mexeriqueira, isso não se encontrou utilidade alguma, só morte, só traz morte. O veneno de uma cobra também foi dado ali, foi recebido, né? A cobra tem um veneno devido a uma ação criadora. Foi colocado ali pelo Criador.
Agora, o veneno da língua de um mexeriqueiro foi colocado pelo diabo. É o diabo que inflama essa língua. É o diabo que inspira essas palavras. Vem do diabo a intenção maligna do mexeriqueiro. Então, realmente, se você olhar bem, o veneno de um mexeriqueiro é pior do que o veneno de uma cobra. Na tela você tem não a forma mais degradante de autoexaltação do que diminuir os outros. Muitas vezes o mexeriqueiro, ele faz isso, comete essa ação de espalhar segredos, tentando manchar a honra de outros, para que de alguma forma ele seja exaltado. Ele procura diminuir os outros para que ele então seja exaltado. É interessante que a Bíblia fala que os humildes serão exaltados. E a prática dessa humildade nos leva, de acordo com os escritos paulinos, nos leva a considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, se eu considero o meu irmão, se eu considero o meu amigo superior a mim mesmo, eu não vou ficar espalhando segredos dessa pessoa, esperando que ela seja diminuída para que eu me exalte. Ainda na tela você tem a atitude mais segura é nos desviarmos do mexeriqueiro. Sua companhia é uma ameaça, sua língua uma destruição. Eu tenho falado algumas vezes que a Bíblia nos orienta a fugir em muitas situações. Nós não permanecermos, não queremos enfrentar, mas fugir. Então, se você conhece alguém que é mexeriqueiro ou mexeriqueira, isso não é coisa só de um sexo, né? Isso não é coisa só de mulher ou coisa só de homem. Você deve abandonar essa companhia, fugir dessa companhia, não é? Se desviar desse tipo de pessoa, porque os prejuízos na sua vida serão enormes. Continuando ainda nas doenças do coração, um outro sintoma de uma doença é não honrar os pais. Olha só o que você tem na sua tela aí. Não honrar os pais, sintoma de um coração rebelde. Não honrar os pais, sintoma de um coração rebelde. Olha o versículo 20. A quem amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Essa lâmpada aqui tem a ver com a vida da pessoa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Irmãos, não honrar pais e mãe, o pai e a mãe, não honrar os pais, isso demonstra, revela um coração rebelde. Uma pessoa que não se preocupa em respeitar os seus pais, em honrar os seus pais com as atitudes que tem. De tal forma que o pai fala, olha só, que bênção meu filho é uma pessoa que gosta de estudar, trabalhadora, respeitadora, não é? Respeita não só pai e mãe, mas respeita os mais velhos, respeita os amigos, sabe se posicionar, se colocar bem na sociedade, respeita as leis. Isso traz honra para o pai e a mãe, esse tipo de comportamento do filho. O filho também deve honrar o pai e a mãe quando cuida do pai e da mãe na sua velhice, os ampara na velhice. A quantidade de idosos abandonados nesse Brasil é enorme,
por que não dizer no Brasil e no mundo? Mas eu vou falar aqui do meu país. É enorme. Quantos filhos, quando os pais estão no período da vida que mais precisam, simplesmente os abandonam. Isso demonstra um coração rebelde. Um coração rebelde contra os pais, mas também um coração rebelde contra Deus. O maior de todos os mandamentos não é o amor? Olha na sua tela aí. Se o amor a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos, se esse amor é a essência da lei divina, e se o amor ao próximo é a prova do amor a Deus, então honrar pai e mãe é o primeiro dever de uma pessoa, pois não há ninguém mais próximo de nós do que aqueles que nos geraram. Acredite, enquanto você estiver na casa dos seus pais, as pessoas mais próximas a você serão os seus pais. Por isso, em obediência ao mandamento do Senhor, esse mandamento é muito leve, irmãos. Conforme Jesus disse lá em Mateus 11, o meu jugo é suave. Amar pai e mãe não é uma coisa tão absurda, tão difícil. Mas enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e de sua mãe, a pessoa mais próxima ou as pessoas mais próximas de você serão o seu pai e a sua mãe. E se a Bíblia nos orienta a amar o próximo, então eu me arrisco a dizer, e com muita certeza até, é um risco calculado, que o primeiro amor ao próximo deve ser demonstrado aos pais. É impossível você obedecer o mandamento de Deus, amando as pessoas fora de sua casa, sem amar os seus pais. Querer muito bem os seus amigos, querer muito bem os seus irmãos da igreja, mas se você não ama os seus pais, não honra os seus pais, então você realmente não ama Deus, está sendo desobediente a Deus, está sendo uma pessoa rebelde. E a rebeldia traz em si uma condenação severa. Filhos obedientes aos pais, filhos que alegram os pais, eles recebem a promessa de uma vida longa e feliz. Todos nós conhecemos essa promessa. Agora, o filho rebelde traz sobre si desgraça. Na tela você tem o seguinte: filhos que gritam com os pais, que desrespeitam e agridem os pais com palavras e atitudes, vivem em densas trevas. E nessas trevas hão de perecer, vão morrer. É uma existência infeliz. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Alguém que desonra o seu pai, grita com seus pais, agride os seus pais de uma forma ou de outra, são filhos que vivem em desgraça, em infelicidade. Precisam restaurar esse aspecto de suas vidas para que realmente sejam felizes. Olha, filhos, essa palavra é para vocês. Então, honrem seu pai e sua mãe para que não vivam em densas trevas, para que não vivam debaixo do diabo. O diabo é muito sedutor. Ele atrai com coisas realmente sedutoras, mas, por fim, só traz lamentação, tristeza e morte. Quem finalmente
é tomado pelas amarras do diabo, traz sobre si desgraça. Na sua tela você ainda tem filhos que abandonam os pais à própria sorte, que não cuidam deles na velhice e que ainda desandam a boca para amaldiçoá-los. São filhos governados pelo príncipe das trevas. Uma das manifestações do anticristo, de acordo com Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e Timóteo também traz isso, aliás, mais propriamente em 2 Timóteo, é justamente filhos desobedientes. Lembre-se que o anticristo é aquele que é contrário a Cristo. É o expoente maior, será, melhor dizendo, aquele anticristo nos últimos tempos, conforme eu preguei no domingo à noite, será o expoente máximo da manifestação do diabo nesse mundo, fazendo grandes milagres e prodígios, sinais e prodígios. Interessante que dentre os desvirtuamentos da moral, dos conceitos, dos padrões morais que esse anticristo vai trazer no seu sistema de governo, que já começou por sinal, será a desobediência aos pais. Já começou com o questionamento de família. Hoje existem novos modelos de família. Modelos esses que já se demonstraram insuficientes para criar uma criança bem estruturada. Mas o diabo ainda vai mais adiante. Haverá, então, institucionalizado essa rebeldia. Isso será visto, de uma certa forma, como uma coisa muito comum. Estava vendo um vídeo essa semana de um garoto de 15 anos de idade. Ele, juntamente com os outros, invadiu um supermercado, quebrou vidros das janelas desse supermercado, roubou várias coisas, dentre tantas uísque. Garotos, aí ainda teve a audácia de postar um vídeo nas mídias sociais, se gabando da sua atitude, do que tinha feito. Depois a mãe desse garoto, foi lá para as redes sociais com o garoto ao lado, e o garoto mexendo em celular, para ele pedir desculpa, e a mãe pedindo, por favor, não espalhe mais esse vídeo, porque ele é só uma criança. É só uma criança. Um rebelde que precisa de disciplina, precisa sim de uma ação mais enérgica, disciplinando de uma forma ou de outra, mas de uma disciplina para voltar ao caminho reto. Mas ele está justamente contando com a impunidade social que nós estamos tendo no nosso país. Começa nas esferas maiores e chega até dentro da sua casa. Isso a impunidade leva a isso. É uma crise social, mas isso faz parte de uma linha ideológica que nós precisamos estar atentos. O sábio Salomão, então, irmãos, para encerrar esse tópico, é enfático ao dizer que a vida do filho que amaldiçoa seu pai e mãe terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A luz da sua vida se extinguirá inexoravelmente. A luz da sua vida se extinguirá sem que não se possa fazer muita coisa. Não tem como apelar, não tem como tentar mudar a situação daquilo que ele está plantando. Ele está dizendo que esse filho vai morrer, sim. A lâmpada da vida vai se apagar,
mas ele vai se apagar em meio a densas trevas, em meio a uma vida desastrosa, uma vida desgraçada. Ok? Ainda um outro tópico dentro dessa parte de doenças do coração é pressa em ter, sintoma de um coração ambicioso. Pressa em ter, sintoma de um coração ambicioso. Olhe comigo mais uma vez o versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Irmãos, olha só, por favor, acompanhe comigo aí. A pressa é inimiga da perfeição. Antecipar as coisas nem sempre é sinal de prudência. Querer, por exemplo, tomar posse antecipada de uma herança é colocar o carro na frente dos bois. Nós vivemos num mundo onde há muita pressa. As pessoas não querem esperar o tempo certo das coisas. Querem ter antes de amadurecerem para ter esse tipo de bem ou qualquer coisa da sua vida. Querem tomar posse de algo que não construíram, querem tomar posse de algo que eles mesmos não estão preparados para cuidar, para administrar. Deus, em sua sabedoria, fez com que houvessem níveis de amadurecimento. Então, muitas vezes, algumas coisas nós precisamos ter no tempo certo. Muitas coisas, não só a herança, conforme está aqui, mas isso também se refere a muitos aspectos da vida. Então, nós precisamos agir, sim. Não há nenhum problema em você querer algumas coisas. Aquela que eu chamo de ambição produtiva, em você querer melhorar de vida, você querer ter algumas coisas, sonhar com um casamento, não é? Sonhar com uma profissão que lhe renda um sustento melhor, sonhar em galgar algum posto dentro da empresa, isso não há nenhum problema. Mas você precisa tomar consciência de que há um tempo certo para cada coisa. Se algo for lhe dado antes do tempo, com certeza aquilo será desperdiçado. Na tela você tem. É inverter a ordem e a prioridade. É dar mais valor a coisas do que a pessoas. Isso aqui está se referindo à questão da herança. Quantas vezes tem aparecido nos noticiários filhos que matam os pais devido a dinheiro, a heranças. Na semana passada mesmo tivemos um caso de um rapaz que, juntamente com uma outra pessoa que estava investigando, eu não acompanhei mais o caso, ele matou o pai e a mãe. E a irmã acabou vendo ele com essa pessoa e ele acabou sendo preso devido a esse indício. Tudo por causa de um terreno que o pai e a mãe tinham, e ele queria tomar posse daquilo para gastar de alguma coisa. Era uma pessoa que parece que se envolveu com outros, não é? E alguns deram depoimento dizendo como que alguém tão dócil, com temperamento tão dócil para ter chegado a esse ponto, né? Simples, é só se envolver com pessoas erradas. O envolvimento com pessoas erradas leva ao desvirtuamento do bom caminho. Lembra-se de um exemplo que a Bíblia traz em Lucas capítulo 15? Eu não vou ler, só vou lembrar desse exemplo daquele chamado filho pródigo. Aliás, essa expressão filho pródigo não tem no texto, né? Isso aqui foi alguém que colocou posteriormente e pegou o filho pródigo, né? O que acontece? Eu, talvez, se fosse hoje, eu colocaria como
filho rebelde, né? Ou filho ambicioso. Esse filho era dois filhos, né? O filho mais novo, então, virou-se para o pai: pai, eu quero a minha herança. De qualquer forma, mas eu quero a minha herança. E o pai, logicamente, consternado e triste, deu lá a parte da herança que cabia a esse filho. Esse filho, então, saiu de sua casa e foi para um país distante. Gente, observe que aqui nós temos uma informação muito importante, né? Não era uma prática comum, principalmente naquela época, em muitos países também hoje em dia, o filho receber uma herança enquanto o pai ainda está vivo. Na realidade, dentro do contexto judaico, essa atitude do filho foi uma agressão ao pai, porque ele só teria direito à herança depois da morte do pai. Então, esse filho estava demonstrando mais interesse nos bens do que na vida do seu pai. Ele dava mais valor aos bens que ele teria, ou que ele queria, do que realmente na vida do seu pai. Quando ele exigiu do seu pai a parte da herança que lhe cabia, isso indica que ele estava matando o seu pai no seu coração. Olha que coisa terrível, que atitude tremendamente desagradável desse garoto. Ele estava considerando o seu pai como um morto, como uma pessoa morta, que não servia para ele para nada, a não ser lhe dar a parte da herança que ele almejava. Que coisa triste para esse pai. E no desenrolar da história, nós sabemos que ele gastou a sua herança, a Bíblia fala vivendo dissolutamente, né? De forma libertina, com mulheres, com bebidas, em festas. Só que esse mau uso da sua herança fez com que ela acabasse. E ele chegou a passar fome. Era alguém que recebeu uma herança antes do tempo e não tinha maturidade suficiente para administrar esses recursos. Por isso, ter antes do tempo é um enorme prejuízo para alguém. E a desgraça dele foi tanta, a situação dele foi tão degradante, que ele acabou indo parar numa pocilga, criando porcos, animais imundos para os judeus, e querendo se alimentar de uma frutinha que caía das árvores. Aquelas frutinhas eram comidas pelos porcos, e ele queria se alimentar também daquelas frutinhas. Olha que densas trevas que estava vivendo esse rapaz. Se ele não se arrependesse do seu pecado, dizendo: pequei contra os céus e perante ti, ele caiu em si, se arrependeu, percebeu que tinha pecado contra Deus e tinha pecado contra o seu pai, tinha sido rebelde contra Deus, a desobedecer o mandamento de honrar o seu pai, e também tinha sido rebelde contra o seu pai ao não respeitá-lo e também ao não honrá-lo. Mas ele se arrependeu e, profundamente arrependido, retornou para sua casa e o pai o abraçou e o recebeu de volta. Esse texto, irmãos, é uma ilustração muito clara do perigo que é ter antes do tempo, antes do prazo correto para se ter.
ainda na tela, encerrando essa parte também, nós temos esse mesmo princípio se aplica a outras áreas da vida. Esse mesmo princípio. Quantas pessoas querem galgar postos, assumir posições na vida, sem estarem devidamente preparadas? Se elas forçam a barra e procuram chegar lá por meios inadequados, chegando lá, ela vai se tornar uma pessoa fracassada. Então, precisa haver o tempo certo para tudo. Quantas pessoas querem ter dinheiro e fazem de tudo para ter dinheiro, o máximo de dinheiro possível, ainda muito novo. Ou então pessoas que até têm, porque os pais dão. E essas pessoas se tornam, muitas vezes, pessoas que não obedecem às leis, porque não sabem bem o custo das coisas, não valorizam as coisas, muito menos valorizam os seus pais. São pessoas que gastam sem critério, passam a ter uma vida libertina, sem controle algum, porque foi dada a eles uma quantia de dinheiro que eles não sabiam administrar. Muitas vezes também jovens procuram usufruir as bênçãos, os privilégios do sexo antes do casamento e percebem que mais tarde essa posse antecipada é pura perda devido aos traumas e às sequelas que traz. Irmãos, tudo tem o seu tempo próprio, o seu tempo determinado, conforme Eclesiastes nos orienta. Então precisamos tomar cuidado, porque se você pensa em ter, isso pode demonstrar um coração pecaminoso, tomado pela ambição desenfreada. E por fim, irmãos, vingança, sintoma de um coração impaciente. Esse é o último tópico dessa noite. Vingança, sintoma de um coração impaciente. Vamos ler mais uma vez versículo 22. Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Na tela nós temos o seguinte: todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos de lidar com o problema da mágoa. A mágoa não tratada pode levar a um espírito vingativo. De vez em quando, eu sou surpreendido. Você também, com certeza, meu amigo, que está me acompanhando aí, com uma pessoa que se lembra de alguma coisa lá do passado que você fez e ela ressuscita isso no tempo certo, cirurgicamente, te lança isso na sua cara, como que para se vingar de algo que você fez no passado. Espera o tempo certo para trazer isso à tona. Isso se chama vingança. Algo que é muitas vezes condenado, acho que é a melhor palavra, condenado pela Bíblia. Então, vez ou outra, nós precisamos tomar cuidado, porque vez ou outra nós precisamos lidar com o problema da mágoa no coração. A mágoa não pode tomar lugar no nosso coração. As palavras, o que as pessoas fazem para nós não podem encontrar guarida no nosso coração, se transformando em mágoa, em amargura. Nosso coração, muitas vezes, ele é fulminado por setas venenosas, que são, olha só na sua tela,
palavras encharcadas de ironia e maldade são lançadas sobre nós como torpedos mortíferos. Quantas vezes você e eu somos alvos de palavras cheias de ironia e maldade? As pessoas usam dessas palavras para nos machucar, para nos ferir, para nos atacar. Por isso que constantemente nós precisamos lidar com o problema da mágoa. Só que nós somos impacientes. O que nós queremos, na realidade, é que a pessoa sofra, só que de maneira imediata. Ou que a pessoa entenda o seu erro de forma imediata, se arrependa, venha buscar você, pedir perdão, pedir desculpa, não sei bem, ou então que essa pessoa tenha algum tipo de prejuízo, e ao ter esse sofrimento em sua vida, reconheça o mal que ele fez e venha te procurar para pedir perdão. Só que a coisa não é assim. Para isso nós precisamos ter paciência. Um coração vingativo é um coração impaciente. Nós não queremos aguardar na ação vingativa daquele que realmente é o vingador, é o nosso Deus. Só Ele pode e deve nos vingar. Porque, acompanhe na sua tela mais uma vez, retribuir o mal com o mal não aliviará a nossa dor. Se você foi magoado e você vai procurar um momento certo para retribuir aquilo que a pessoa te fez, isso não vai te diminuir a sua dor. Se você levou uma pedrada, está doendo, e você pega uma pedra e joga na cabeça da outra pessoa que te machucou, a outra pessoa vai sentir dor, mas a sua dor não vai diminuir de forma alguma. Então, a nossa vingança, a nossa compreensão de retribuição, o nosso desejo de retribuição não vai aliviar a nossa dor, ou até a nossa ação retributiva não vai diminuir o nosso sofrimento. A vingança não vai curar as nossas feridas que estão abertas em nossa alma. A retaliação não vai ter o efeito terapêutico necessário para um espírito atribulado. Então, você querer retalhar, retribuir a pessoa, isso não terá efeito curativo, curador, terapêutico no seu espírito, na sua vida. Por isso, precisamos afirmar o que vem aí agora na sua tela. O único que tem competência para julgar retamente e vingar na medida certa é o Senhor. A orientação bíblica é o seguinte: não tome vingança, não tome a vingança em suas mãos, mas lance isso para o Senhor. Ele é quem vai que vai exercer a vingança, é quem vai retribuir corretamente. Até mesmo porque o nosso critério, aquilo que nós entendemos como retribuição, costuma ser muito além do que realmente nós tivemos de ferimento. A nossa retribuição, ela não é proporcional àquilo que nós recebemos. Nós normalmente, devido ao pecado, a nossa visão distorcida, nós sempre vamos querer retribuir além daquilo que a pessoa nos fez. Só Deus é o reto e justo juiz. Por isso, somente Ele é que pode vingar. Nós não temos o direito, irmãos,
de tomar em nossas mãos aquilo que é atribuição exclusiva do Senhor. Vá comigo, por gentileza, lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos. Romanos 12. Vamos ler, eu ia ler somente o 19, mas vou ler o 17 também. Não torneis a ninguém mal por mal. Romanos 12, 17, certo? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E o versículo 19 nos fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: olha só, você pode até se irar, porque a ira, ela vem, mas a ira não pode tomar conta de você. Da mesma forma como ela vem, você tem que pegar essa ira e jogar essa questão para o Senhor. Veio a ira, pega a questão, tira do seu coração, para que essa ira não se transforme em fúria, ou então para que essa ira não se transforme em mágoa. E pega essa questão e coloca para Deus. Ele é que é o vingador. Ele é quem vai retribuir. Deus está dizendo: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então, irmãos, isso é atribuição divina, é prerrogativa de Deus. Deus não dá a nenhum homem o direito de se vingar, mas Deus dá ao homem o direito de se indignar, de se irar com determinada situação, determinada aflição, sofrimento, angústia que alguém esteja provocando, alguma ferida. Deus dá ao homem esse direito, mas ele tem que pegar isso e colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus e deixar lá, para que a seu tempo o próprio Deus venha a agir de forma retributiva. Aliás, a Bíblia nos ensina, em vez de buscar a vingança, a Bíblia nos ensina no versículo 17, a fazer o bem. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem. Então a ideia é o seguinte, acho que nenhuma religião ensina isso, só o cristianismo. Se alguém te feriu de alguma forma, através de palavras irônicas, através de maldade, não é? Alguma maldade lançada sobre você, a Bíblia diz o seguinte: você tem o direito de se irar, você pega essa questão, coloca diante de Deus e deixa lá. Mas se a pessoa precisar, você deve agir com ela fazendo o bem, ajudando essa pessoa naquilo que ela precisar. Mais ainda, tratando bem essa pessoa, retribuindo o mal com o bem. Irmãos, isso é cristianismo, isso é coisa de crente. Só crente que faz isso. O mundo ensina ao contrário. Se a pessoa te fere, então vai lá e você tem que revidar. Isso é direito seu. Não, o nosso direito é pegar o nosso direito e abrir mão dele e colocar diante de Deus, para que Deus seja o nosso vingador. O que nós devemos fazer é tratar bem até mesmo aquele que nos fere, falando palavras agradáveis se forem necessárias, não hipócritas. Um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Se tiver alguma necessidade, você se colocar à disposição. Eu fui muito atacado no início desse ano por algumas pessoas devido à minha fé.
lá no meu ambiente de trabalho. Eu tomei a decisão de, no intervalo, não ir mais para estar com essas pessoas, para não ouvir chacota, indiretas, e eu sei que isso era contra mim, devido a umas posições claras que eu sempre tomei na minha vida. E uma dessas pessoas, a mãe, veio a falecer. Eu nunca falei bom dia, boa tarde, como é que vai, como é que tá. Sempre que precisava de uma instrução, eu sempre ofereci. E eu fiz questão, por amor a Cristo, e através do amor de Cristo no meu coração, e expressão do amor de Cristo no meu coração, Cristo me deu o desejo de enviar uma mensagem para essa pessoa, quando eu soube do falecimento de sua mãe, e falar, expressar para ela os meus sentimentos, e me colocar à disposição para o que ela precisasse. Irmãos, eu estou falando isso para a glória de Deus, não glória minha, para a glória de Deus. Porque Deus sabe as lutas que eu tenho no meu coração. Mas eu entendo que você, crente em Cristo, também faz isso. Se não faz, você está dando ouvido ao diabo. Agora, se você faz isso, isso é porque a graça de Cristo está reinando em seu coração e você está espelhando e espalhando essa graça, sendo canal da graça de Cristo para outras pessoas. Aí na sua tela, então, você tem. Devemos entregar nossas causas a Deus. Ele é o nosso defensor. Deus é o meu defensor. Deus é o seu defensor. Deus é o nosso defensor. Nós cantamos ainda há pouco um canto que dizia: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Você quer um defensor melhor do que esse? Ainda você tem na tela. Precisamos apenas confiar em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos, para encerrar, o nosso papel não é exercer vingança contra nossos inimigos, mas orar por eles e perdoá-los. Que o Senhor nos abençoe a vivermos a vida cristã que Ele tem e que Ele quer para cada um de nós. Amém. Vamos orar. Logo depois eu gostaria de trazer um comunicado à igreja. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela graça que temos de pensar, de conversar um pouco a respeito de princípios tão importantes encontrados na Tua palavra. Obrigado porque ela é rica. Ela abarca todas as áreas da nossa vida, todas as instruções que nós precisamos para um viver piedoso, reto, correto, diante de Ti e da sociedade, nós encontramos na Bíblia. Obrigado por isso. Pedimos ao Pai que essa Tua palavra encharque o nosso coração, tome o nosso coração para que possamos vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um comunicado importante que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: a partir desse domingo agora, nós vamos voltar às atividades normais no domingo pela manhã e à noite. Então teremos às 9 horas da manhã a EBD e o culto logo após, ou a continuação do culto, que eu prefiro entender que a EBD também já é um culto, ok? Então vamos começar com o estudo às 9 horas e depois vamos para o templo e vamos continuar com o culto e vamos até mais ou menos às 11 horas. À noite nós também retornaremos com o culto às 18 horas, tá bom? Às 18 horas vamos retomar o culto da noite. Desde meado de março que nós não fazemos o culto da noite. Mas entendemos como a liderança da igreja, o conselho da igreja, administrativo da igreja reunido, entendeu que já deveríamos voltar
a termos os nossos cultos. Pois bem, só que aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco não podem retornar ainda. Então, aqueles irmãos idosos ou que têm aquelas doenças, não é? Hipertensão, diabetes, asma, aquelas doenças que os irmãos estão cientes, né? Que fazem parte do grupo de risco, e crianças até 12 anos também não poderão retornar agora, nesse momento, para as atividades da igreja. Nós iremos fazer as transmissões dos cultos, tanto da parte da manhã quanto da parte da noite, ao vivo. Então, se você faz parte do grupo de risco ou não pode vir à igreja porque tem um filho pequeno, você pode acompanhar os cultos e deve acompanhar os cultos pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, ok? Então nós vamos fazer as transmissões pelo YouTube, tá? Continuar a transmitir os cultos ao vivo pelo YouTube. O culto vai ficar gravado lá no YouTube, mas é importante que você acompanhe os cultos nos horários em que o culto estiver sendo transmitido, caso você não possa vir à igreja. Mas, se você pode estar presente, nós vamos abrir inscrições. Nós percebemos, irmãos, ficou muito nítido para mim, no domingo passado, pela manhã, que se nós agruparmos as pessoas em famílias, nós poderemos agrupar um número bem maior do que nós imaginamos, tá bom? Por isso, nós vamos abrir inscrição a princípio, simplesmente para que possamos arrumar as famílias de forma adequada, mas nós não vamos limitar o quantitativo. Queremos saber, sim, quantas pessoas virão, mas nós não vamos limitar um quantitativo máximo de pessoas nos cultos. Até mesmo porque, em última instância, nós poderemos transmitir o culto num telão, no salão de trás, que vai ter também um distanciamento adequado para as pessoas que lá ficarem, tá bom? Então, nós funcionaremos assim, ok? Mas o nosso salão de culto dá para abrigar um grande número de famílias ali. Então, nós faremos a inscrição de forma individual, mas vamos chegar lá mais cedo no domingo para arrumarmos o nosso salão de culto em famílias, em grupos de famílias. Tá bom, meus irmãos? Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, irmão, podem fazer contato comigo, que eu vou dar a instrução adequada para você. Se você, meu amigo, que não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou até mesmo membro de outra igreja evangélica, e quiser participar, você pode colocar no comentário aí abaixo o seu desejo, que nós iremos recebê-lo de muito bom grado. Ou então, entrando na página da igreja do Facebook e mandando uma mensagem lá, nós iremos reservar com muita alegria um lugar para você e sua família. Tá bom? Irmãos, que Deus os abençoe, que todos nós tenhamos um restante de semana feliz debaixo da sua graça. Um forte abraço.